Estamos de volta ao vivo. Quero mandar um abração para o seu Leonardo Hillenstein, aqui de Rio do Sul, vô do Rames, que está assistindo. E a avó Ivone. A avó Ivone? Isso. Tu é um neto desnaturado. Tu esqueceu de dar alô para o teu vô e para tua avó? Não olhei o celular. Não olhou o celular? Beijão, seu Leonardo. Dona Ivone. Ivone, beijão para vocês que estão lá. É, meu neto! Então tá combinado. Gente, estamos agora com o nosso Leonardo das Neves, que é o nosso meteorologista de plantão. Como é que você está? Ele nos visita a cada mudança de estação. Exatamente. Para fazer um panorama do que foi e do que será. Né? Nós abandonamos oficialmente o verão ontem à tarde e começamos no outono. É claro que não tem um reloginho que liga e desliga. Sim. É uma data que precisa ter para fazer essa mudança. Mas, enfim, nós vimos uma saída de verão quentíssima. Sim. Quentíssima, né? Sim. E vimos uma entrada de outono molhada. Uma entrada de outono molhada e bem provável que esses próximos 15 dias seja um pouco molhado e com calor ainda em alta. As máximas em alta, O né? que foi esse finalzinho de verão com esse calor todo, cara? Pois é, né? Então, as médias ficaram até dentro da normalidade, mas os extremos da temperatura que foram pronunciados, né? Ou seja, o verão se manteve na média de verão, exatamente. só que tanto as mínimas quanto as máximas máximas do verão que passou foram extremas. Foram extremas. Né? E isso aconteceu também em relação à chuva. Tivemos um período de bastante chuva, que foi acho começo de janeiro, e depois tivemos um período de muita seca, e isso contribui para que a média continue dentro da normalidade. Choveu o que tem que chover, só que os extremos e períodos mais secos e períodos mais molhados são pronunciados. Legal. É o que deve prevalecer agora para o outono, né? O outono é o meio, é o meia-boca, né? Então a gente está se afastando do sol, então a gente tende a ter mais entradas de massas de ar frio, então gradativamente a temperatura tende a ficar mais fria. Legal. Aqui é uma coisa que é interessante, que é bom deixar claro, que às vezes a gente fica olhando e assistindo os meteorologistas e fica imaginando as coisas. Frente fria é uma coisa, a entrada de uma massa de ar frio é outra coisa. Frente fria nem sempre é frio. É precipitação. É precipitação, é chuva. E chuva. Frente fria, quando se fala em frente fria, está entrando uma frente fria. Se for no inverno, já vai ser gelado fria mesmo. Está relacionado com chuva, frente fria. O que acontece? Por que deu denominado esse nome de frente fria? Porque quando a gente está no local, é quente. Aí vem essa massa, essa chuva e esfria. Aí a frente fria. Né? Porque atrás dessa chuva toda vem o frio. Legal, quer dizer que ontem nós tivemos uma entrada de uma frente fria com a chuva. Ontem um sistema de baixa pressão, né, que teve, passou um sistema bem rápido aqui então estava muito quente, choveu e amanhã, hoje apareceu, né? Estava muito quente no dia, na segunda-feira foi um dia insuportável, segunda-feira. Foi insuportável. Eu estava dando aula e segunda-feira estava todo mundo reclamando, né? E choveu à noite, aí entrou a frente fria, aí terça-feira foi aquele dia horrível, né? Dia de outono, e quase para dizer que não foi um dia de inverno, né? E baixou as temperaturas hoje de manhã, tá? E agora já está aquele calor. Eu não vi lá fora ainda, que eu já estou aqui preso. Já tem sol, tem tudo? Tem sol, está um calor, já está quente. É uma característica do outono. O cara que já postou vai dar um friozinho hoje, se ferrou, né? Já se ferrou. É a característica do outono, tu ter essas máximas e as mínimas bem pronunciadas. Então tem amplitude térmica, um frio de manhã e aí o efeito cebola, aquele, sabe? Vai tirando roupa. Vai tirando roupa e à tarde quente. É uma tendência, da característica bem pronunciada do outono. Legal. O verão foi sob os efeitos da laninha, não é isso? Laninha, continuamos com a laninha. Continuamos com a laninha. Mais enfraquecida, né? Até o inverno a gente vai monitorando isso, mas continua a laninha enfraquecida, né? Está se enfraquecendo, né? Nós temos aí o outono já em evidência. Você falou que os próximos 15 dias serão dias ainda de calor. De calor e chuva, né? Calor e chuva. Calor e chuva, porque o aumento do calor aumenta a umidade e aí a tendência de ter chuva. E o que eu vi pela previsão dos próximos 15 dias, a tendência é que tenha sempre chuva todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, né? Agora, nesses 4 primeiros dias, até no final da tarde, sempre no final daquela chuva... Das 6 horas. A chuva de verão, né? Que não são, acho que o verão não quer nos largar ainda. Não quero ir. Eu, particularmente, prefiro essa parte agora que a gente está chegando, o inverno. Temperaturas mais amenas e para fria. E para fria, né? Legal. As pessoas se vestem melhor. É verdade, fica mais confortável. Mas enfim, eu acho que cada estação na sua estação. Exatamente. Isso que é legal. Eu gosto muito da primavera, que é esse meio termo. A primavera também é esse meio termo vai aquecendo, né? Tu sai daquele frio
do extremo, não aguenta mais, aí começa a aquecer. Exatamente. E o outono é isso, você sai daquele calor que você já não aguenta mais e começa a esfriar. Você tem alguns quadros que você nos trouxe, vou botar o primeiro, coloca na tela, Léo, obrigado. Bom, esse aqui é a climatologia da precipitação para os próximos 3 meses. É o que acontece normalmente aqui, as normais, normal, certo? Então, o que vai acontecer no outono é que essa precipitação fique um pouco abaixo da média para esses 3 próximos meses. Então, a média é que chova 150 a 200 milímetros todo mês. Todo mês. 150 a 200 milímetros. A tendência é que fique um pouco abaixo da média. O que eu deixo frisado aqui é que o extremo que pode, o número de dias com chuva com os números de dias seco, pode ser mais pronunciado. Pode chover tudo mesmo. Numa semana chove tudo que era para chover tudo e fica seco. Ou o ideal é que chova sempre... De uma maneira mais perene, mais perene, exatamente. E aí não é o que acontece. O verde é chuva? O verde é chuva. Quanto mais verde, mais chuva. Então ali nós estamos naquele verdinho fraco ali que é de 200 milímetros. Mais para o extremo oeste, né? Mais para o extremo oeste chove mais lá. Aquela situação para essa climatologia, março, abril e maio. Aí na região de São Paulo, é o centro-oeste aí, Isso. Né? Ali é pouca chuva. Pouca chuva. O que é ruim, né? Tem São Paulo, tem Sim. a questão da... Mas tu viu ontem o que aconteceu em São Paulo? Choveu pra caramba, né? Então. 70 milímetros, acho que foi, né? Mas o problema é 70 milímetros em São Paulo 15 minutos, né? É um balde. Eles pegaram, então, um balde o que aconteceu na segunda em Belo Horizonte. Então, essa é a peculiaridade da precipitação, ela é pontual, né? É o que é complicado. Cai tudo, demora para cair, quando cai tudo num lugar só e de uma vez só, né? Pá, em pouco tempo, né? Sim. E aí vem as pancadas. Vamos mais um quadro, esse aí essa aqui é a temperatura, né? Então, ali está a climatologia, o que deve acontecer. O roxinho é a temperatura mais baixa, é onde a gente o que encontra. A gente deve ficar na média de 18 graus, né? Para o outono. Para esse trimestre, né? Nós temos o veranico de maio ainda. Tem o veranico de maio, que é as temperaturas, 5 a 7 dias, temperaturas acima, bem acima do normal. O ano passado não teve o veranico de maio. Por que acontece o veranico? Isso é por causa da característica da região mesmo, né? Então, é por causa do veranico, é o verão atrasado numa estação que não é verão. Então... Muito bem. Humores da natureza. Então você consegue ver que o azul mais escuro, o azul mais claro, até o roxinho, são áreas mais frias. A né? temperatura também tende a ficar próximo da normalidade. Aqui é o que acontece. Nós estamos no roxinho lá, né? Estamos no roxinho. Esse é o que acontece nos 30 anos, o que é a climatologia da nossa região. Ou seja, nos últimos 30 anos se manteve essa característica. Essa característica. Ou seja, né, onde o roxinho é mais frio, aí o azul frio e o azul mais claro não tão frio, e depois vai ficando verde, vai esquentando e vai subindo. E o que acontece? O que vai acontecer nos próximos 3 meses é que fique dentro dessa normalidade. Como que a gente foi explicado aqui no início? As máximas mais prolongadas, as médias, as mínimas também, e a média ficando dentro da normalidade, né? Muito bem. Dias quentes, dias frios. O outono é a miscelânea de situações que pode acontecer. Né? Aquela loucura sai com calor e volta com frio. Vamos lá com a próxima. O próximo é o que vai acontecer, aí é a previsão mesmo, né? Isso eu trouxe só a precipitação. Vamos ficar um pouco abaixo da faixa normal, tá amarelo ali, tá vendo? Tá. Um pouquinho abaixo da faixa normal para os 3 meses. Previsão. Previsão. Mas sempre valendo aquela situação. Pode chover tudo numa semana, ficar vários dias secos, ou pode ficar vários dias chovendo e poucos dias secos. Então, essa previsão já não é tão fácil de fazer. Certo. Ainda nós temos essas duas possibilidades. Essas 2 possibilidades. Vamos lá. Tem mais um quadro? Não, esse é o último. Esse é o último? Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Nós já estamos aí no outono. Para chegar para o inverno é um pulinho, né? 3 meses. 3 meses, né? Muitas coisas boas vão chegar daqui a 3 meses. Tomara. Né? Inclusive a Cecília. A Cecília. Mas vamos lá. Muita gente apostando que nós vamos ter um inverno muito frio, porque nós tivemos no hemisfério norte um inverno frio. Realmente pesado, um inverno pesado. É praxe que isso aconteça, ou seja, lá no hemisfério norte tivemos um inverno, né, fortíssimo, quer dizer que no sul, quando chegar o inverno, também vai ser forte? Não tem, essa relação não tem. Não existe a relação, bem porque no hemisfério norte existe bem mais superfície terrestre do que no hemisfério sul. Aqui a gente é mais superfície líquida, que é a água, oceano, né, banhado por oceano, pouca terra, né, do que o hemisfério norte. E essa diferença de temperatura nos ajuda o oceano ajuda a regular essa temperatura. Então lá para o hemisfério norte, a amplitude térmica, essa diferença de temperatura é muito mais pronunciada do que aqui. Não existe essa relação. Não. Né? Então, vai ser
frio, vai ser friozão lá e aqui vai ser frio também. Pode ser frio, mas não que tenha uma relação com o hemisfério norte, que é outra característica totalmente diferente de climatologia. E como estamos apenas entrando no outono, não tem como ainda dar uma olhadinha no inverno, né? Não. Ainda é uma incógnita, é um pacotinho. Pacote. Você vai com a laninha, laninho... Estamos com a laninha, característica que seja seco, mais seco que na região sul. A laninha poderá perdurar para o inverno? Por enquanto ainda ela está lá se mantendo lá. A característica, é interessante para a gente a laninha no inverno? Interessante é que chova, que tenha água. O problema é a quantidade. A quantidade. Interessante é que tem o equilíbrio. Né? Precisa de dias secos, precisa de dias secos. Para a agricultura, então, precisa de alguns dias secos e precisa também de chuva. De chuva, né? Então, os máximos é que atrapalham a gente. Muito bem. Então, o outono é isso, é esperar para ver o que vai acontecer. Exatamente. Mas pode ter ou de mais ou de menos, né? Sim. Estou bem otimista que seja um outono bem tranquilo, né? Eu acho que vai ser, cara. Está com cara de ser... Sim, então tranquilo. De acordo com sempre foi os outonos dos outros anos. Né? Então, acho que não vi nada, pelo menos nos fóruns que a gente participa, não tem nenhuma coisa drástica, né? Dramática. E eu sempre falo, né? Defesa Civil, escutar os avisos da Defesa Civil. Sempre. Às vezes existe o delay, não é por causa da Defesa Civil, é por causa das operadoras. Então, existe sempre um delay nessa questão dos avisos. Os 3 radares estão funcionando, então dá para a gente ter uma base. A questão é da informação. O radar informa. Agora, o tempo da informação para chegar até nas pessoas aí que é o problema. Existe um delayzinho aí que isso tem que ser resolvido e aí deve estar... O resto segue a vida. Obrigado, querido. Obrigado. Eu queria só mais dar um recado, né? Hoje é dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Exatamente isso. E a gente tem um projeto lá na PAI, né? Então a gente está sempre ligado com esses seres especiais, fantásticos, né? Cromossomo do amor. Eu só queria dizer que hoje é o dia da síndrome de Down. Passamos um vídeo no começo do programa justamente para dar essa importância, essa data tão legal. Obrigado. Então, quero dar um abração para a Rosane Albuquerque, que está com a gente. Beijão, Rosane. Voltamos amanhã com toda a manhã. Beijo, até lá.